Saudações a todos. Neste vídeo nosso tema será hidropneumotórax. Então é uma associação de pneumotórax com derrame pleural. Isto é, o espaço pleural, que é virtual em condições normais, a pleura visceral desliza sobre a pleura parietal, há um mínimo espaço preenchido por uma pequena lâmina líquida que permite esse deslizamento. Isso é fisiológico ou normal. Em algumas condições, você passa a ter a ocupação desse espaço por ar e por líquido. Esse líquido pode ser pus, pode ser exudado, pode ser sangue, pode ser qualquer líquido. Então, você terá esse aspecto sindrômico do hidropneumotórax, que poderá ser um piopneumotórax, um hemopneumotórax. E o que teremos na imagem? Na radiografia simples do tórax, em PA, teremos aqui o pneumotórax, essa área escura, homogênea, hipodensa, homogênea, sem a presença de vasos. Aqui está o pulmão direito colabado, colapsado, atelectasiado, uma atelectasia passiva ou compressiva desse pulmão. E aqui teremos a opacidade com o apagamento do diafragma e da área cardíaca com nível hidroaéreo. Então aqui é a parte do derrame pleural, aqui é a parte do pneumotórax. Entretanto, o aspecto mais interessante é que forma-se esse nível hidroaéreo horizontal. Diferente do derrame pleural simples, quando ele não está associado ao pneumotórax, que ele forma uma curvatura, que é o sinal do menisco, uma subida, uma rampa. Observe aqui comparativamente, um derrame pleural sem pneumotórax, ele forma essa curva ascendente, essa rampa, o sinal do menisco. Isso decorre do fenômeno de capilaridade, que faz com que uma lâmina líquida colada a uma superfície, a uma parede, ela seja atraída cranialmente e ela migre para cima, ela suba pela parede. Isso é potencializado pela pressão negativa no espaço pleural, que funciona como que sugasse, como que se fizesse uma sucção desse líquido e, portanto, potencializa o efeito da capilaridade. Quando você faz um pneumotórax, você elimina essa pressão negativa intrapleural. Então você elimina essa sucção de líquido. Portanto, você elimina, você retira, você exclui essa potencialização do fenômeno de capilaridade. A capilaridade ainda existe. Se você observar muito de perto, você poderá haver uma pequena curvatura aqui, mas ela não é mais potencializada e não permite mais que se forme essa curvatura facilmente visível que ocorre no derrame pleural sem pneumotórax. Vejamos aqui mais dois casos de hidropneumotórax. Observe o grande pneumotórax, a ausência de vasos, aqui a linha da pleura visceral, o pulmão esquerdo colapsado, colabamento passivo ou compressivo, atelectasia passiva ou compressiva do pulmão, e aqui o derrame pleural com formação de nível hidroaéreo. Então, hidropneumotórax, neste caso até hipertensivo, porque há compressão da traqueia e das estruturas mediastinais para o outro lado. Observe, neste caso, também uma área de pneumotórax com formação de nível hidroaéreo, portanto um hidropneumotórax, e aqui a sinéquia pleural, a aderência entre as pleuras visceral e parietal, impedindo que o pulmão se colabe totalmente, completamente. Então dá esse aspecto atípico. Vejam outro caso. Neste caso nós não vemos a área de pneumotórax, porque você vê a presença de vasos, você não está vendo ar livre na cavidade pleural. Entretanto, você vê que há um derrame pleural e há um nível hidroaéreo. Portanto, podemos inferir a existência de hidropneumotórax pela presença do nível hidroaéreo. Nós apenas não estamos vendo o pneumotórax,
Mas se você fizer uma tomografia computadorizada, num caso como esse, você vai encontrar o pneumotórax aí. Porque se esse derrame pleural estivesse sem pneumotórax, se não estivesse complicado pelo pneumotórax, você teria o sinal do menisco. Você deve suspeitar da presença de uma fístula broncopleural, isso é, uma fístula entre a árvore respiratória e o espaço pleural, mantendo aí esse pneumotórax junto com o derrame pleural. Observe aqui na tomografia computadorizada, o achado é o mesmo, você terá então um nível hidroaéreo que vai separar a parte gasosa da parte líquida. Aqui o derrame pleural, aqui o pulmão colapsado, né, o colabamento, a telectasia passivo-compressiva do pulmão e o nível hidroaéreo. Na janela de pulmão, do mesmo caso, você observa que não há parênquima pulmonar. Você tem então um pneumotórax e um hidrotórax, um hidropneumotórax com formação do nível hidroaéreo. Veja a compressão do mediastino para o outro lado. Observe a coisa interessante, que quando você avalia a janela de tecidos moles, a janela de mediastino, você vê muito bem o derrame pleural, o conteúdo líquido. Observe que ele é um pouco mais escuro do que os músculos, porque ele é densidade de líquido e os músculos são densidade de tecidos moles. Porém, você não é possível você afirmar que aqui é um pneumotórax ou um pulmão normal. Veja aqui do outro lado o pulmão normal, ele fica completamente preto, completamente escuro na janela de mediastino. Já na janela de pulmão você vê claramente que é um pneumotórax, não há vasos, não há parênquima pulmonar nessa região aqui. Por outro lado, o derrame pleural fica mais difícil de você avaliar. Então a avaliação deve ser sempre conjunta, sempre avaliar as duas janelas, janela de mediastino e janela de pulmão. Então, terminando este vídeo, era isso. Eu gostaria de deixar ressaltado a importância de você observar a presença de um nível hidroaéreo. Então, um nível hidroaéreo num derrame pleural pressupõe a possibilidade de um hidropneumotórax, porque nesse caso não haverá pressão negativa intrapleural e não haverá a intensificação do efeito de capilaridade para se formar aquela rampa do derrame pleural, para se formar o menisco. Então vai formar um horizonte, uma linha horizontal, que é o hidropneumotórax. Não é possível, nem pela radiografia, nem pela tomografia, você inferir com certeza a natureza do derrame, se é exudado, se é pus, se é sangue. Ocasionalmente o sangue ele vai ficar um pouco mais denso e, ficando um pouco mais denso, você terá essa possibilidade de suspeitar de um hemopneumotórax. Outro detalhe importante é sempre suspeitar da possibilidade de fístula broncopleural nos casos de hidropneumotórax, principalmente nos casos de evolução um pouco mais arrastada. Ok, então neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo vídeo.